falarem sobre negócios voltados para o reino é algo muito recente. É algo muito recente. Na verdade, no passado, e talvez vocês já ouviram isso também no passado, havia até uma corrente dentro das denominações evangélicas que achava, realmente acreditava, que a prosperidade financeira chegava a ser pecado na vida de alguns. E essa mentalidade impediu da igreja a avançar. E nós entendemos hoje que realmente isso não é verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, primeiro, que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e também que Ele é um pai amoroso. Então eu não posso me considerar um pai melhor que Deus. E a Bíblia fala que nós, humanos, sendo pais, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, ou o vosso Pai Celestial, vos dará as melhores coisas. Então se eu, com a possibilidade que eu tenho financeira, eu sempre quero suprir da melhor forma meus filhos e dar o melhor que eu posso a eles. Imagina Deus, se Ele também não vai querer compartilhar com seus filhos aquilo que Ele tem de melhor. E a riqueza também está na mão de Deus. Mas a igreja andou muito distante disso por causa de questões culturais. E eu acredito muito que por influência romana, porque tinha muito aquela influência, né, de algumas filósofos e padres da antiguidade que acreditavam que a pobreza era sinal de humildade. E isso influenciou muito também a igreja evangélica. Mas nós já desmistificamos isso. Entendemos que a prosperidade vem de Deus, mas a prosperidade tem um propósito. E quando nós reunimos grupos, né, específicos como esse, de pessoas que estão no mercado de trabalho, gerando prosperidade, e quando geram prosperidade, acabam também desfrutando de prosperidade, porque você está gerando renda, então é natural que você desfrute disso também. Mas mesmo assim, existe uma lacuna, no meu ponto de vista, de nós como igreja e como pastores, principalmente responder que não é só a questão do dinheiro. Assim, eu enxergo os empresários da igreja, os funcionários públicos, os profissionais liberais, aqueles que têm influência na sociedade. Isso acontece muito por causa da tua atividade profissional e você começa a galgar uma escada social. A gente não pode enxergar vocês como a vaquinha leiteira da comunidade. Aqueles que a gente só vai chegar para pedir algo e pedir questões financeiras. Eu sei que tem esse lado, eu entendo que tem esse lado. Por quê? Porque se Deus tem permitido e dado oportunidade de você prosperar financeiramente, certamente esse dinheiro que representa a tua prosperidade financeira tem um propósito dentro do reino. Mas não é só isso. É o que eu quero dizer, não é só isso. Tem outros aspectos tão importantes quanto o dinheiro que Deus tem levantado vocês para realizar um papel fundamental nos propósitos do Senhor na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, que somente vocês podem fazer. Que é muito diferente do meu chamado. O meu chamado é para ser pastor, então eu ocupo uma posição na sociedade também, é claro, eu estou dentro do contexto social, mas o meu contexto social é dentro da área que alguém classificou e chama de religião. Então eu estou dentro do contexto religioso, embora a gente não goste muito desse termo, mas eu sou um pastor chamado para estar 100% dedicado a isso. Então a minha área de influência, ela se restringe às pessoas que estão nessa comunidade aqui, na Paz Church principalmente, em Santarém. Agora, a igreja não pode se limitar a essa comunidade que está aqui dentro do templo. A igreja, ela está pulverizada, é uma palavra que o pastor Ebe está usando agora, né? Ela está pulverizada, ela está espalhada, ela está já enviada para todas as camadas e espectros sociais que existem aqui. Por exemplo, quando eu olho hoje aqui, eu consigo enxergar isso. Eu vejo pessoas aqui que estão ocupando cargos que têm a ver com a política. E a política é muito importante para a sociedade e a igreja precisa ser representada na política.
Eu sei que tem pessoas aqui que são do setor financeiro, da economia. Então, é muito importante que existem homens e mulheres de Deus que estejam no setor da economia, assim como no turismo, assim como no comércio, assim como na educação, assim como nos esportes, nas artes. A gente falaria ali das 7 esferas de influência da sociedade. E isso é a igreja. E esse entendimento é muito importante para a igreja avançar. Porque tem camadas da sociedade que eu como pastor, não consigo falar. Aqui em nossa igreja, Santarém, a Paz Church, nós temos um grande privilégio atualmente por causa do crescimento que a igreja obteve. E nós conseguimos, de fato, estar posicionado em todas as camadas sociais. Por exemplo, nós temos células da nossa igreja que tem pessoas que representam a magistratura da nossa cidade ou do nosso estado. Tem juízes que congregam em nossas células e nossa igreja. Isso é muito importante. Por quê? Como que eu, Luciano, vou falar com um juiz, a não ser que eu esteja no tribunal? E se eu estiver no tribunal diante do juiz, eu não vou ser nem um advogado, vou ser um réu. Vou ter que ter alguém para me defender ainda. Vai ter uma coisa errada acontecendo, eu vou ter que me defender por alguma coisa. Porque naturalmente eu não vou ficar esbarrando com o juiz por aí, batendo papo com o juiz. Mas quando ele está no contexto da igreja, eu até consigo falar com ele. Quem falará com os outros magistrados da cidade ou do estado? Esse juiz que é homem de Deus. Quem vai falar dentro da universidade? Quem está na comunidade universitária. Ou os estudantes, os acadêmicos universitários, ou os professores universitários, ou o corpo técnico da universidade, ou reitores, ou pedagogos, pessoas ligadas à educação no nível superior. Eu já estive lá, antes de ser pastor, não estou mais. Então, essa reunião de hoje tem esse propósito realmente de dar respostas para você entender como você pode ser muito usado por Deus. E se você tem convicção do teu chamado, pelo menos o chamado atual, de você estar colocado no lugar certo por Deus, você vai ser usado pelo Senhor lá. E a gente quer, se você tem convicção disso, certeza disso, a gente quer que você esteja lá para representar o Senhor, para representar a igreja e o reino de Deus, para estabelecer valores do reino de Deus lá. Quantos podem dizer amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então eu quero ler um texto da palavra, né? A gente não pode falar, só falar, a palavra tem que falar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tá, então eu vou falar de um modo assim, bem abrangente, eu vou tentar avançar aqui, e já estamos aqui com a presença do pastor Luiz, pastora Miriam, nossos pastores. Daqui a pouco o pastor Luiz também vai falar um pouco sobre a igreja local, também a forma que você pode se integrar de uma forma muito ativa na igreja local e ser muito usado também aqui, né, com as suas habilidades, com seu chamado específico. Mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Só quem entendeu, diga amém. Repita comigo, diga assim: fazei tudo, diga forte, tudo para a glória de Deus. Então tudo, realmente, é tudo. Assim, uma coisa que muitas pessoas na igreja erram, na forma de pensar, é particionar a sua vida. Tipo assim, eu na igreja, eu sou evangélico e eu me comporto de determinada maneira, mas no meu local de trabalho eu sou só um profissional, a minha família é outra caixa da minha vida, quando eu estou na academia é outro departamento, e começa a particionar a vida, e o seu tempo também. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que tudo seja feito para a glória de Deus. Na vida do cristão não tem essa divisão, essa fragmentação de etapas ou locais onde nós colocamos a nossa vida. Por quê? Porque quando nós nos entregamos a Jesus, Ele se tornou o dono absoluto de nós, da nossa própria vida. E quando fala dono, é dono mesmo, é Senhor absoluto. Então, tudo que somos e temos pertence ao Senhor. A nossa vida religiosa, claro, pertence ao Senhor, mas a minha vida profissional também pertence ao Senhor, tem que ser para a glória dEle. O meu dinheiro pertence ao Senhor.
Até a forma que nós explicamos o dízimo, nós dizemos, 10% é do Senhor. Não, não é que 10% é do Senhor, 100% é do Senhor. Ele pede 10%, que é o dízimo. A devolução de 10% é dízimo. Mas não é que 10% é dele, aí 90% eu vou gastar de qualquer maneira. Aí eu vou participar de jogo, de azar, aí eu vou gastar com coisas ilícitas. Não, mas eu já entreguei 10%, que é santo, é do Senhor, e 90% deixa comigo que eu sei o que eu faço. Não, o meu pensamento é 100% é o do Senhor, mas Ele me permite administrar 90% para a glória dEle, e devolvo para Ele os 10%, que é a minha aliança no dízimo. É só um exemplo. Mas a minha família também é do Senhor. Então a forma que eu lido no meu casamento tem que ser nos princípios de Deus, porque a minha família é do Senhor. E a Bíblia me ensina a ser marido, assim como ensina as mulheres a serem esposas. Me ensina a ser pai. Me ensina a criar os meus filhos para a glória de Deus. Então todas as áreas da minha vida pertencem ao Senhor. E a minha atuação profissional, sem dúvida, tem que glorificar Jesus. Quem concorda, diga amém. Então eu quero passar aqui, rapidamente, vai aparecer no telão, como ativar meu ministério no mercado de trabalho. Tem 10 tópicos, vai ficar na tela até o final, se você quiser até copiar. Depois nós vamos fazer, quase no final, a gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso. Então, se você quiser já ir anotando enquanto eu falo, tem 10 tópicos, mas eu vou destacar 4 em especial, porque não daria para eu falar sobre os 10 da maneira que eu gostaria, tá bom? Então, eu vou agilizar o tempo. Como ativar meu ministério, então, no mercado de trabalho? Como eu trabalho e lido com a minha vida profissional para a glória de Deus? Primeira coisa, eu tenho que ter ética nos negócios. A maneira de eu atuar no mercado de trabalho é diferente de como as pessoas que não conhecem a Deus e a sua palavra, eles fazem lá fora. A gente sabe e reconhece as dificuldades, principalmente para os empresários e empreendedores, a respeito de muitas coisas sobre a carga tributária da nossa nação. Inclusive está havendo mudanças e todo mundo fica assustado, com medo, e existem muitas formas ilícitas de burlar e tirar alguma vantagem para, tipo assim, a lei da sobrevivência no mercado empresarial. Só que a nossa dependência e a nossa fonte de prosperidade e a nossa legislação principal, além daquela, é claro, que está na Constituição brasileira, é a Bíblia Sagrada. E ela vai nos permitir muitas coisas, mas, por outro lado, ela vai nos dizer não para outras coisas. E isso prova muito quem nós somos. Porque se eu tenho fé para falar que a minha vida pertence ao Senhor Jesus quando eu estou na igreja, eu tenho que ter a mesma fé para dizer que esse Deus que é o meu dono, o meu Senhor, Ele vai me sustentar dentro dos seus princípios quando eu resolvo obedecer, independente das lutas e desafios que tenham lá no mercado de trabalho. Quando você tem que, às vezes, assim, com muita dor, obedecer às regras da legislação. Mas nós somos cristãos. E nós temos que ter ética nos negócios. Quem concorda, diga amém. Número 2, está destacado. Uma forma de você glorificar a Deus através da sua empresa, da sua vida, dos seus negócios, é com responsabilidade social. Nós não queremos misturar a igreja, nem o evangelho. Nós não somos uma ONG, nós não somos uma instituição de caridade, nós não somos assistencialistas, nós somos uma igreja. Entretanto, como igreja, o que nos conduz, né? Lá em Cantares tem um texto que fala que a bandeira que deve estar entre nós, né, a bandeira que devemos levantar é a bandeira do amor. Então, nós não somos uma instituição não governamental, nós não somos uma fundação, embora tenhamos uma, para nos ajudar a realizar nosso papel. Nós não somos uma associação, nós somos a igreja viva do Senhor Jesus, mas nós somos conduzidos pelo amor. E a forma de nós expressarmos o amor que temos pelo Senhor é dedicando amor às pessoas.
Então, se você quer transformar a tua empresa, o teu negócio, numa empresa que é do reino de Deus, que é voltada para os valores do reino, é muito importante que, de alguma forma, você seja intencional na sua responsabilidade social. E eu queria muito desafiar você a começar alguma coisa a esse respeito. Não estou dizendo que você tem que, sim, esvaziar os teus cofres para fazer caridade, essencialismo, mas você pode fazer alguma coisa, nem que seja para ajudar uma pessoa no início. Mas criar uma cultura de responsabilidade social, porque é isso que Deus espera de nós. E é interessante, eu quero também abrir um parênteses, para a gente até desvincular a empresa daquilo que nós somos. Até porque você sabe muito bem, empresário, você tem um CPF, portanto é uma pessoa física. Mas a tua empresa tem um CNPJ, é uma pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa. Ela tem que ter uma cultura, ela tem que ter uma personalidade jurídica, ela tem que ter um propósito. E muitas empresas não necessariamente vão nascer com propósito, porque a maioria das empresas, mas a maioria dos empresários não começam uma empresa sonhando com um propósito pronto. Começam como? Com uma necessidade. Preciso trabalhar, preciso comer, pagar conta, então eu vou vender cachorro-quente. Aí daqui a pouco o cachorro-quente, o carrinho se torna uma franquia internacional de fast food. Mas lá no início não era para ser a empresa internacional de fast food, era para ser uma venda de cachorro-quente para pagar as contas de casa. Então talvez não nasceu com propósito, mas com a maturidade é muito importante que você estabeleça um propósito para essa pessoa jurídica, que tem nome, que tem registro, que tem personalidade, que tem que ter propósito. E um dos propósitos muito importantes das empresas e negócios que são voltados para os valores do reino é ter responsabilidade com o próximo. E a gente vê muitas empresas que não são nem geridas por cristãos, que acabam fazendo muitas coisas boas, enquanto nós que somos cristãos devíamos estar à frente disso, porque faz parte da nossa natureza. Sim ou não? Você vai ler a Bíblia, do início ao final, você vai ler as leis lá, em Levítico, você vai ver o próprio Deus estabelecendo leis que se preocupava com os pobres. Leia o livro de Levítico, você vai ver quando tem um detalhe lá, eu não vou conseguir me aprofundar nisso, é claro, nem estou lembrado do texto, mas isso me chamou muita atenção, esse ano, estava lendo o Antigo Testamento, que quando eles iam fazer a colheita, propositalmente eles tinham que deixar sobrar algumas coisas da colheita, porque tinha que sobrar para o pobre poder colher também, mesmo que não lhes pertencesse. Isso estava na lei. E é um princípio para nós. A gente sempre separar um percentual para quê? Atender os mais necessitados. A gente vai ajudar a acabar com a pobreza na nossa cidade, sim ou não? Amém? Então isso é muito importante. Outra forma que você pode ser muito usado por Deus, e esse é um dos propósitos nossos aqui do nosso ministério, é você chegar num nível, ou ter uma disponibilidade. Primeiro eu falei de você permitir sobrar um pouco dos seus lucros para ajudar o pobre, mas também você pode permitir sobrar um pouco do teu tempo e da sua experiência para você mentorear e discipular novos empresários, novos jovens que querem empreender. Aqui em nossa igreja, nós temos, e lá no grupo que o Irenildo divulgou, do WhatsApp, nós temos acho que umas 300 pessoas lá. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, 96% eram empresários ou empreendedores, tinham seus próprios negócios. Mas tem desde a pessoa que vende o chopão até que vende carro importado. Tem uma ampla abertura de negócio lá. Quem está começando, sonhando ali com os primeiros reais, até aqueles que já estão na casa dos milhões de reais. É muito legal isso. Mas aqueles que já caminharam, que já começaram há 20 anos atrás, 15 anos atrás, já passaram por tantas coisas no Brasil, tantos planos econômicos, tantas mudanças de governo, já faliram, já recuperaram, já montaram outras empresas, tem toda essa experiência, inclusive também na área ministerial, na área de casamento,
de caráter, tantas coisas. Isso aqui é uma forma que você pode se disponibilizar, a tua vida, o teu tempo, a tua experiência, para mentorear os novos. Porque você pode poupar os novos de errar, ou de não errar como você errou no passado. Ele não precisa sofrer o que você sofreu. E aquilo que você aprendeu com seus próprios erros, né, ou com as situações que aconteceram no seu entorno, você pode ajudar essas pessoas a caminharem mais rápido. Por quê? É tudo para a glória de Deus. Essa prosperidade que é gerada entre nós promove o reino de Deus. Quanto mais pessoas prósperas estiverem no nosso meio, no nosso grupo e nossa igreja, mais o reino e a igreja avança para propósitos bíblicos, propósitos do Senhor em nosso meio. Amém ou não amém, irmãos? Então você pode, inclusive, se você... Essas coisas que eu estou falando, se tocar o teu coração, se fizer sentido para você, pode nos procurar depois. Pastor, eu queria uma ideia de como trabalhar a responsabilidade social na minha empresa. Aí eu vou te apresentar pessoas que são especialistas no assunto e vão te ajudar. Ah, pastor, eu queria oferecer 1 hora da minha semana para mentorear novos empreendedores ou jovens que querem já ter o seu CNPJ. Eu quero ter um tempinho para reunir, eu quero montar uma turma, eu quero oferecer isso voluntariamente, eu quero doar o meu tempo, a minha experiência. Vocês podem me procurar. O quarto aqui, geração de empregos. Toda empresa necessariamente gera empregos, nem que seja um emprego, você vai gerar. Número 5, o pastor Luiz vai falar daqui a pouquinho. Investimento na igreja local. É um propósito? É uma forma de você ser usado por Deus? Sim, sem dúvida. Inclusive, por exemplo, se a gente voltar na responsabilidade social, não necessariamente você tem que abrir uma fundação própria. A não ser que você tenha essa vontade, esse sonho e queira fazer. Glória a Deus, vai ser bênção. Ah, pastor, eu não sei fazer, não tenho chamado para isso, mas eu quero ter projeto ou apoiar projetos de responsabilidade social. A nossa igreja local tem uma fundação funcionando em pleno vapor. Inclusive, pastor Regenildo, o senhor ainda é o presidente da fundação? Está bem aqui, ó. Depois pode falar com ele, pastor, como que eu posso contribuir? Eu não tenho tempo para organizar, dá muito trabalho, eu quero investir naquilo que a igreja já faz. E faz muita coisa. Então você pode se unir. Isso é uma bênção. E isso aqui está no investimento na igreja local. Na construção de novos templos, no sustento de missionários. Tivemos agora a conferência de missões. Na ajuda... de construções que nós temos, a catedral, nós estamos no desafio de levantar e terminar a catedral. Nós temos obras agora lá no nosso acampamento. Nós estamos construindo um local ali no Ipanema para encontros com Deus e outros eventos. Então a igreja está cheia de projetos e você pode ser um canal de Deus, né? Esse dinheiro não vai vir da política, esse dinheiro não vai vir de outro lugar, a não ser daqueles que estão dentro desse grupo aqui, né, da igreja, e que tem prosperado, né, de acordo com a vontade de Deus, aqui. O dinheiro do reino está aqui dentro. Né, a gente não faz bingo, a gente não faz rifa, a gente não faz... como que é a forma bíblica de arrecadação financeira? Dízimos e ofertas. Então você pode ser muito intencional nisso, e é uma forma de você ativar o teu ministério, né, de acordo com o teu trabalho, ajudando também a igreja local. Número 6, você dando o seu testemunho pessoal. Seja uma bênção, seja um verdadeiro discípulo de Jesus, que represente Jesus lá no teu trabalho. Se você ganhar uma pessoa para Jesus, com seu testemunho, com a sua pregação, com as suas palavras, com o seu exemplo de caráter, de integridade, de marido, de esposa, sendo fiel à sua família, sendo íntegro na forma de você fazer seus negócios, você já está fazendo uma grande coisa e sendo muito usado pelo Senhor. Número 7, uma liderança servidora. Entenda que tem aquela frase, né, uma frase que eu já conhecia, mas até a Bruna, que está ali, a doutora Bruna, está ali, eu entrevistei ela no programa da TV semana passada, foi a frase que ela falou. Uma frase que nós falamos muito na igreja também. Quem não vive para servir, não serve para viver.
E liderança tem que servir. Não significa que você perde a sua autoridade quando você serve. Se você é o dono da tua empresa, você pode ser um patrão servidor. Você pode ser um chefe servidor. Você pode ser um gerente servidor. Você pode se preocupar com a família dos seus funcionários e colaboradores. Você pode ter um tratamento respeitoso e humano com as pessoas. Você pode oferecer para ele e pensar na tua empresa uma carreira de crescimento dentro da tua empresa. Você pode bonificar melhor quando a tua empresa lucra. Porque afinal o lucro não deve ser só para quem está lá no topo. Se todo mundo está construindo uma empresa lucrativa, então por que não você dividir em algum momento do ano também os lucros, já que todo mundo está trabalhando junto para alcançar aquilo? Eu estou colocando algumas interrogações na sua cabeça, para você pensar e decidir e ver uma forma de você ser um líder servidor. Número 8 também está em destaque. Networking e alianças. Isso aqui é muito importante, por quê? Tem a ver com aquilo que eu comecei falando no início. Vocês estão em lugares que nós, pastores, não entramos. Então, é muito importante essa questão dos seus relacionamentos e essas alianças comerciais que vocês fazem com o propósito evangelístico de abençoar essas pessoas e de colocar essas pessoas, e expor essas pessoas à pregação da palavra. Ou até, de certa forma, para alavancar o reino de Deus. Vou dar um exemplo aqui, com a permissão do Laércio, sem pedir ele antes, na hora, Laércio? Mas o Laércio tem nos ajudado muito em muitas coisas aqui no negócio do reino. Então, ano passado, por exemplo, eu não sei quem aqui participou conosco de um jantar que a gente fez lá na casa do Saulo, e foi super especial essa noite, A gente trouxe pessoas de fora. Mas quem facilitou, a organização do evento, e a ideia, inclusive, foi do Laércio, que pela amizade que ele tem na área de turismo, e acho que de longa data, com o Saulo, o chefe Saulo, ele facilitou muito o evento, e a gente fez, foi tão gostoso, será tão legal, e a gente trouxe o Saulo aqui na reunião Negócio do Reino, e foi um dia muito, muito interessante para nós, porque ele, quando chegou aqui, ele falou duas coisas muito interessantes. O Saulo hoje é um cara muito importante em nossa cidade como empreendedor, porque ele hoje tem um nome nacional e até internacional. E ele é aqui de Santarém. Quando ele chegou aqui no Negócio do Reino, ano passado, ele falou assim, havia 18 anos que eu não entrava nessa igreja. E a última vez que eu entrei foi na chegada do encontro com Deus, 18 anos atrás, e eu não sabia que a igreja estava desse jeito. Ele ficou admirado de ver a estrutura lá do nosso auditório. A outra coisa que ele falou, é a primeira vez que eu sou convidado para palestrar na minha cidade. Porque ele é convidado para palestrar em muitos lugares fora de Santarém, mas em Santarém nunca ninguém tinha convidado para ir dar uma palestra. E ele achava que que ele ia falar sobre empreendedorismo para um grupo de 10 pessoas numa mesa, Chegou aí, tinha mais de 300 pessoas, ficou assim, uau, que... Isso trouxe uma visão positiva para ele sobre a igreja, estreitou laços de amizade e, de alguma forma, ele nos abençoou muito com a palestra dele, mas ele também foi abençoado. Então, é muito importante, onde vocês estão, vocês entenderem que vocês podem ser esse canal de Deus para falar do amor do Senhor, para abrir portas para a igreja, já que eu estou falando do Laércio, ele está no governo do município. Então, o Laércio também faz essa interlocução com o governo municipal pela igreja, para a igreja, e ele faz um papel importante. Então, enquanto ele está nessa posição, ele tem sido muito usado pelo Senhor nesse networking e alianças. Tudo o quê? Para a glória de Deus, não tem nada ilícito. A gente não pede nada errado e ilegal para o governo municipal. Pelo contrário, a nossa igreja é muito até restrita nesse relacionamento com o governo e com a política, comparado com outras denominações. Mas tem alguns direitos que nós podemos ter e precisamos ter uma porta aberta. Isso pode ser na área jurídica, pode ser na área educacional. Vocês sabiam, não sei se tem alguém aqui que quer dar o FOPA. Mas vocês sabiam que a gente tinha uma dificuldade de conversar, não estou dizendo que é má fé deles, não estou criticando não. Mas ano passado a gente tinha uma dificuldade que, se a gente tivesse um canal mais aberto com a direção, com a
reitoria, talvez, da Universidade Federal do Oeste do Pará, facilitaria a nossa vida, porque nesse tempo de seca, do verão, os nossos barcos saem ali perto ali tudo sai por ali, né, a Missão Paz, tem o Yacht Clube e tem também o porto ali da UFOPA, não é? Eu não sei o nome que se dá. Oi? Sudã. E tem um local ali que eles precisam autorizar. Mas a nossa parte secou muito. Então, para a gente sair com os barcos de missões, carregando cestas básicas, material de atendimento odontológico, o pessoal tinha que carregar muito peso na seca até chegar no barco. Mas a gente seria melhor se a gente encostasse, se tivesse autorização para sair desse outro local que a UFOPA administra. Só que como a gente não tinha um canal aberto, a gente não tinha permissão. São essas coisas. Mas se tem alguém lá junto à reitora, que tem uma amizade, que explica, porque não é questão de privilegiar a igreja. Aquilo que a gente faz beneficia o ribeirinho. Eles poderiam fazer uma parceria com a gente. Seria tão legal o FOPA e a Paz Internacional, ou a Missão Paz, ajudando os ribeirinhos com atendimento de saúde, cestas básicas. Isso é o quê? Network e alianças. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de pedir coisas ilícitas, estou falando de relacionamentos que vocês têm, mas para nós que estamos aqui, muitas vezes se torna difícil de romper essas barreiras que existem. Eu não estou dizendo que seja culpa deles, porque eles também não nos conhecem. Mas precisamos de pessoas que estão lá atuando no mercado, lá fora, e abrindo portas para o reino de Deus avançar. Finalizando, oração e conselho espiritual e também integração de fé e trabalho. Antes de passar a palavra para o pastor Luiz, eu quero só passar um vídeo para vocês, eu era ter passado no início, mas eu quero passar um vídeo bem rápido, para mostrar para vocês também algumas coisas que nós realizamos esse ano aqui no negócio do reino. Não, vou fazer o seguinte, eu passo no final, senão vai quebrar aqui o raciocínio. Eu vou chamar o pastor Luiz aqui, e eu pedi em especial o pastor Luiz para vir aqui essa noite, para ele falar um pouco mais sobre a nossa igreja local, como você pode se posicionar. Você pode escolher qualquer ministério, porque às vezes você é um empresário que canta, que toca, que dança, street dance, não sei, talvez você tenha outras habilidades. Mas se você não tiver essas que aparecem mais no culto, né? Mas existem outras formas de você nos ajudar aqui nesta igreja, na nossa congregação. Vamos dar um aplauso bem forte a receber o pastor Luiz. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? E street dance tem que passar uma indiroba, né? Nas juntas de alguns estão bem para fazer street dance, né? Mas pode, não tem problema não. Tudo é possível aquele que crê. Obrigado. Esses anjos que Deus levanta, esse aqui está servindo já. Glória a Deus. Eu vou ser breve, queridos, só reforçando um pouquinho mais além das áreas que o pastor Luciano já falou aqui, que você pode ser usado por Deus, né, na igreja, na comunidade, na sociedade. Eu quero também falar um pouquinho mais sobre, ontem à noite a gente estava falando sobre missões, claro, pegando um gancho da nossa conferência, né, Deus deu essa direção, e todos nós podemos ser muito usados. Claro que nós sabemos, por isso nós temos essa reunião, que Deus pode usar os empresários, empreendedores da igreja, e vai levantar muito mais, mas muito mesmo, né? Além dos que já tem, muitos outros vão prosperar tanto nessa igreja, por causa do investimento do reino de Deus. E é claro que eu creio que todos aqueles que vêm para Jesus, eles precisam receber essa visão do investimento do reino de Deus. Mas uma forma clara que a gente pode servir o reino de Deus é investindo, dando a nossa própria vida para Deus. Isso claro, todos nós já fazemos, né? E aquele que não fez é bom fazer, entregar-se a Jesus, que é a melhor coisa que tem. Mas eu quero dar um exemplo aqui de Jesus, porque a gente pode estar na igreja ou fora da igreja, a gente pode ser um cristão, ter muitos recursos, enriquecer bastante, e ter muita coisa, muitos bens, mas
não vai acontecer muita coisa no reino de Deus, ó, segundo o coração de Jesus, se a gente não tiver a visão que Jesus tinha, né? E para nós investirmos e vivermos o que Deus quer para nós temos que ter a visão que Jesus tinha. E eu quero começar aqui vendo esse texto da palavra de Deus em João, capítulo 4, 35. Essas são as palavras de Jesus, né? Eu sempre digo que não são só as palavras, mas o coração, o sentimento, a angústia, tudo que Jesus estava passando, ele demonstra aqui, nesse texto, que diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, as plantações, que já estão brancas para a ceifa. Então aqui eu vejo o quê? Eu vejo visão, propósito, sonho, angústia no coração. Jesus não andava angustiado, pastor, não, mas um modo de olhar para Jesus, quando ele está falando assim: poxa, vocês estão dizendo que ainda vai chegar o tempo, eu já estou vendo. Ele está dizendo assim: vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Todo mundo está preparado, todo mundo está pronto, as nações, as pessoas estão prontas para algo grande, para salvação, né, para receber as boas novas do reino de Deus. Então, a gente vê aqui nesse texto muita coisa que Jesus expressa, né, na sua vida. Mas é interessante que também nós vamos ver 2 coisas: que Jesus era um missionário, ele tinha uma visão missionária, a gente vê aqui nesse texto, né, e também ele tinha uma visão missionária e uma visão divina, né, porque é um pouquinho diferente. A visão missionária vai falar do que eu posso fazer. A visão divina é a visão que você pode levar a transformação para uma pessoa, né? Então, Jesus aqui, ele era um missionário, ele tinha uma visão, não uma visão pequena, mas uma visão muito longa, muito ampla. Ele conseguia ver o que ninguém via. Ele conseguia perceber o que ninguém percebia. Ou pelo menos isso estava no coração dele. Quando a gente começa a orar e pedir para Jesus nos dar essa visão, ele nos dá. Eu já conversei com tantas pessoas, tantos empresários aqui na igreja mesmo, fora da igreja, outros empresários que parece que receberam essa visão. Uma visão de investimento, uma visão de que nada é meu, tudo é de Deus. Eu quero investir no reino de Deus. Tudo que Deus me deu é dele, eu administro para ele. Quem tem uma visão de missionária, ele sempre vai ter o coração de mordomo, né? Eu só estou cuidando daquilo que ele me deu, porque não é meu, é para ele, é para o reino dele, é a visão missionária. Eu posso investir, e quanto mais eu investir, Deus vai me dar, porque se eu cuidar, Deus vai só, né, colocando mais e me dando muito mais. Então essa é a visão. Eu já conversei com várias pessoas. Agora nós tivemos oportunidade de ir em alguns lugares, fazer algumas conferências, e a gente tem a oportunidade de fazer esse network aí, né, conversar com muitas pessoas e ver o coração daquelas pessoas desesperado, investindo milhares de reais e dólares, e eles querem, cada vez que eles investem mais, eles estão procurando investir muito mais, e sabe, fazendo coisas assim que a gente ouve e fala: uau, o que está acontecendo? E é verdade isso mesmo, tá? Porque é muito investimento, é muito investimento, né? E eles estão procurando mais e mais. Além deles estarem investindo, eles estão influenciando outras pessoas para realmente terem a visão, né, e investir igual a eles também. Então Jesus tinha essa visão missionária, ele conseguia ver. Eu acho que todos nós, você que está aqui, que tem uma empresa, que Deus vai te dar uma empresa, se você não tem, você tem um plano, um propósito de trabalho, de prosperar, de crescer, de ampliar. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, se nós temos Jesus, é falar: Deus, eu quero toda a riqueza que você tem, porque todos nós queremos estar bem financeiramente. Tudo que o Senhor tem eu quero, mas eu quero que o meu coração esteja no Senhor. Eu não posso ter muita coisa, e eu nem quero muita coisa se meu coração não estiver no Senhor.
estiver no reino, eu quero estar com o coração no reino, eu quero essa visão missionária, né? Porque missões, como eu falei ontem, não se faz só lá fora, se faz dentro também. Tem tanta gente para ganhar na cidade, tem tanta gente para a gente envolver, né? E Jesus tinha essa visão, a visão do reino. Eu vou falar aqui uma estatística que eu ouvi. Então, a estimativa indica que entre 95 e 97 dos cristãos nunca levaram alguém a Jesus. Olha só, a gente vê uma multidão na igreja, né? Uau, tanta gente, é tanta gente, próspera tanta gente. Mas a estatística diz que 95 a 97 dos cristãos, nunca levaram ninguém para Jesus, nem o evangelismo com folhetinho, né? E principalmente aqueles que têm condições e podem, né, fazer, não fazem, e tem. Então, qual a visão de Jesus? A visão é que você vai, é o ide, vá e faça, e invista, e faça diferença, e ganhe almas, que você seja produtivo para o reino. A visão dele, ele quer usar todos que ele tem prosperado, né? E também, dentro dessas estatísticas, eu anotei aqui algumas interessantes, além dessa que eu já falei. Mais de 70 mil pessoas morrem todos os dias no mundo sem serem alcançados pelo Evangelho. Pensou um negócio desse? Mais de 70 mil pessoas morrem todo dia. Agora, a estatística diz que em 2019 morreram 26 milhões de pessoas sem ouvir o Evangelho. Sabendo que muitos podem fazer, sabendo que muitos estão recebendo de Deus prosperidade, riqueza, visão, né, e alguma coisa, empreendimento, né, mas não fazem, e as pessoas estão perecendo. Então nós, como Paz Church, nós temos uma visão ampla de missões. E como que eu poderia ser esse missionário dentro da minha igreja, esse missionário empresário, ou empresária, dentro de uma posição que Deus me deu? Servindo com a minha força, com a minha habilidade. A gente vê hoje, vocês que são da igreja, aqui vocês podem ver que no domingo você vê o empresário com a maquineta de cartão lá servindo na igreja, né? Está lá, durante a semana ele tem dezenas de funcionários, ele está lá, e no domingo ele está servindo os funcionários, está lá servindo. Você pode servir dessa forma, você pode, né, ampliar o seu ministério, pode servir em qualquer ministério da igreja, mas você pode servir também contribuindo, fazendo diferença, né? Eu tenho tempo para estar lá servindo numa atmosfera, ou no Pasquid, ou no street, né, pastor Luciano, ou qualquer outra coisa, na dança, né? Mas você pode servir investindo financeiramente. Mas eu creio que o segredo maior para todo investimento financeiro que Deus quer dar, isso é sem dúvida, eu sei que Deus quer dar, que é uma promessa de prosperidade para nós, é nós termos um coração missionário. E Jesus, além de ter esse coração de conseguir ver o que os discípulos não viam, eu creio que depois os discípulos começaram a ver igual a Jesus também, né? Ele tinha essa visão, ele tinha uma outra visão, a visão do reino. E a visão do reino é aquela que você consegue investir em alguém que as outras pessoas acham que ela não pode nada. É aquele que está de lado, né, no escanteio, é o menos provável, que todo mundo está passando por ele e ninguém consegue ver. Jesus tinha a visão do reino, isso é a visão do reino, é a visão divina, né? Ele consegue ver uma pessoa diferente. Por exemplo, eu já vi tantas pessoas que estavam desempregadas, que chegam na igreja, e alguém da igreja que pode dar um emprego, que pode ajudar, que pode, né, fazer alguma coisa, e a pessoa está lá, ninguém está dando valor para, eu quero você, bora trabalhar junto. Tem um projeto do irmão aqui na igreja, com o pessoal do presídio, né? Aquele irmão que tem a lavagem, eu acho que ele já até fez ali uma outra vez, né? E é demais aquele projeto dele. Ele pega as pessoas que estão lá presas, né?
ele estuda o tempo daquela pessoa dentro do padrão da lei, né? Eu coloco que as pessoas saem, ele põe para trabalhar. É aquele menos provável que pela sociedade que está ali, que ninguém quer usar, mas esse irmão tem uma visão divina, ele consegue ver diferente, ele consegue acreditar, e tantos que ele já chamou para lá, mudaram de vida, né? E tão diferente, entregaram a vida para Jesus. São pessoas, eu acho interessante isso, porque são pessoas que trabalham numa lavagem, e tem uma lavagem de carro, né? Todo mundo, ou quase todo mundo que leva o seu carro para lavar, ele leva o seu carro para lavar no lugar que ele confia, não? Por exemplo, quando eu levo o meu carro para lavar, eu não tiro nada de dentro do carro. Apesar que não tem muita coisa mesmo de valor, mas eu não tiro nada de dentro do carro, né? E tudo que vai e volta. Será que alguém pode ver para alguém que talvez está lá cumprindo uma pena porque roubou? E agora essa pessoa pega, olha para ele e fala: eu acredito em você, eu vou pegar você, vou colocar na minha empresa, você vai lavar o carro do empresário tal, do fulano tal, que vai ter dinheiro lá dentro, que vai ter celular lá dentro, que vai ter coisas, e você não vai tocar em nada, vai voltar do mesmo jeito, vai voltar até melhor. Então essa aqui é uma visão que Deus pode dar para alguém que pode, que tem condição, que Deus está prosperando, ou que Deus quer prosperar muito mais. Essa pessoa só vai conseguir fazer isso se ela tiver uma visão missionária ou uma visão divina. É aquilo que vem de Deus. É aquilo que vem de Deus. E eu acredito que todos nós, todos os empresários, todos os empreendedores, todos aqueles que têm condições, né, de ajudar alguém, precisa ter essa visão para que ele possa ser usado. Como eu posso ser usado? Eu posso ser usado sendo um empresário que tem uma visão divina, o amor de Deus no coração pelo perdido. Eu posso transformar a vida. Eu posso, né? Eu não vou, como eu falei ontem no culto, eu não vou ser enviado, não vou para outro estado, para outro país, a não ser que seja de férias, né? Mas eu posso investir muito com aquilo que Deus tem me dado, com a minha prosperidade na vida das pessoas e ganhar tantas pessoas. Então eu posso, dentro da minha igreja, ser usado poderosamente. E um exemplo que eu daria para você de uma visão divina, só um exemplo de Jesus, a samaritana. Aquela mulher estava ali e Jesus teve uma visão com aquela mulher. Ninguém além de Jesus, pode ter certeza, ninguém além de Jesus, isso eu falo com certeza, iria passar naquele lugar para ganhar aquela mulher para Jesus. Mas Jesus tinha uma visão missionária, ele foi longe, e uma visão divina, o coração de Deus no seu coração. Ele foi lá e ele acreditou nela. Olha, a comunidade não acreditava, a cidade dela não acreditava nela, né? Até o horário que aquela mulher foi buscar água era um horário de muito sol, muito quente, que, né, ninguém ia buscar água naquele lugar. Ela ia nesse horário para não encontrar com ninguém, porque ela era rejeitada por todos, pelo problema que ela tinha. Ela tinha um problemão, né? Vários casamentos, roubou o marido de algumas pessoas lá, então o problema era grande na cidade. Mas Jesus tinha uma visão divina, e foi lá, na hora certa, no lugar certo, e pregou a mensagem certa, mudou a vida. Então, quando nós temos essa visão, com certeza, algumas coisas vão acontecer. Vou poder servir minha igreja, vou poder ser um missionário, eu vou poder fazer acontecer um ministério na minha vida, porque isso é um ministério, servir, né? Servir com a minha força, com a minha habilidade, servir com os meus recursos, né? Você olha para Jesus, quem sustentava o ministério de Jesus? As mulheres, as empresárias, né? Estavam lá, sustentando, e Jesus estava pregando o evangelho, mas elas estavam lá, graças a Deus por essas mulheres. E dentro da igreja Deus levanta tantos, muitos de vocês estão aqui, com certeza estão prosperando, vão prosperar. Nossa oração aqui, nosso papel, pastor, é dobrar o joelho, pastorear com carinho e amor vocês e orar muito para Deus abençoar a sua vida, né? Para que você tenha uma visão ampla, uma visão de aplicar tudo isso que nós já ouvimos aqui, que é muito forte, muito maravilhoso, mas além de tudo isso, eu creio que Jesus tem que ter o seu centro para que a gente possa ser usado, a nossa igreja, por Ele cada dia mais. Então, duas coisas importantíssimas. Ore para Deus te dar, não só, claro,
todos os sonhos e aquilo que você quer e deseja e prosperar e ser muito próspero e até enriquecer bastante, que Deus faça isso, é a nossa oração, mas que Ele te dê uma visão missionária e que Ele te dê uma visão divina, é o amor de Deus no coração. Então, se todos os empresários tiverem essas duas coisas aqui, irmão, nós vamos ganhar o mundo para Jesus, amém? Vamos ganhar Santarém para Jesus, por quê? Porque nós vamos ver investimento, vamos ver pessoas servindo a Deus com os seus bens. E eu não vou falar aqui, mas aqui tem tantos exemplos da Bíblia de investidores, de homens que investiram, de homens que Deus levantou, de mulheres que Deus prosperou, de pessoas que Deus fez milagre, que tinham a visão de investir no reino de Deus. Então, ore para Deus, abrir os seus olhos, você veja longe, né? Nosso propósito todo aqui, dando para você uma luz de missões da nossa igreja, propósito da nossa igreja. Realmente, eu já falei umas 2 vezes nos cultos de celebração essas palavras, depois fiquei até pensando assim, será que eu falei certo? Será que eu não falei né? Mas eu vou falar de novo aqui, né? Nós realmente não estamos brincando de igreja, nós estamos levando sério. Nós estamos muito determinados em ganhar milhares para Jesus. Não é de reais, é de almas, né? Nós vamos ganhar almas com os milhares de reais que vão vir dos grandes, que Deus vai prosperar nessa cidade, amém? Mas nós queremos ganhar Santarém, nós queremos alcançar sua família, nós queremos alcançar seus filhos, nós queremos cuidar da sua casa, nós queremos cuidar dos seus parentes, nós queremos cuidar dos seus netos, nós queremos cuidar daqueles que estão longe de nós, nos ribeirinhos, nos planaltos, nas cidades, nas nações. Mas para nós chegarmos lá, depende tudo, sabe de quê? De um passo daqueles que Deus tem prosperado dentro da igreja, pode ter certeza. Aqueles que Deus tem colocado, olha, eu vou dizer para você, Deus confia nas pessoas que Ele traz para a sua casa. E se Ele confia, Ele põe recursos. E olha, a habilidade que você tem, porque todos que estão aqui, com certeza estão buscando alguma coisa, estão buscando a Deus, estão buscando prosperidade, habilidade, sabedoria, direção. Todos nós somos assim, né? E com a habilidade que Deus tem dado para você, não sei em que área você tem trabalhado, você tem prosperado, você pelo menos tem desejado, né? Eu só sei de uma coisa, Deus vai te prosperar ricamente, mas que você possa deixar ser usado com as suas finanças, ou usado indo, ou usado como missionário em algum lugar, ou usado, como falei ontem na oração, ou usado com as suas finanças, né? Com seu investimento financeiro em nome de Jesus. Mas fora isso tudo, mesmo que você tenha ideia, você quer ser usado por Deus na igreja, tem muitas maneiras, tem muitos ministérios que você pode ser. Talvez você é um desses que vai estar junto com o pastor Luciano no negócio do reino aqui, no futuro, porque o nosso projeto é muito imenso e grande, sabe o quê? Usar todos aqueles que Deus vai levantar para influenciar tantos outros empresários e empreendedores nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Então, eu falei que ia falar rápido, deixar aberto para você. Nós sonhamos, Deus vai nos dar, nós temos certeza disso, porque Ele já entregou, o que Deus entregou até hoje na nossa mão, na Pastote, não é brincadeira, irmão. São coisas extraordinárias, né? Mas o nosso maior foco de todos os focos são as almas. E nós precisamos de você, da sua visão, do seu investimento, da sua força, da sua coragem e também da sua habilidade para servir junto conosco na nossa igreja, independente de como você vai servir, ok? Deixa eu orar para você, eu vou voltar aqui para o pastor Luciano em nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, por tudo que nós já aprendemos aqui, por tudo que o Senhor começou a fazer no nosso meio, porque eu sei, Pai, que aqui tem pessoas que o Senhor está apostando pesado, e o Senhor vai liberar milagres do céu na vida dessas pessoas. Ninguém está aqui à toa, todos estão com um propósito, e eu sei que o Senhor vai usar todos, da forma certa, da maneira certa, dando luz, direção, entendimento para cada um. E a minha oração é que o Senhor dê uma visão do reino, uma visão missionária. A minha oração
é que o Senhor coloque no coração de cada um de nós essa visão divina, esse DNA divino, para que nós possamos amar, ver, perceber as pessoas e ser usado pelo Senhor para investir na vida delas. É o que eu te peço. Abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.